Transmissão iniciada. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença da professora Andréia, a disponibilidade da professora Andréia em ministrar essa aula para a gente de processamento tecnológico de ovos. A professora Andréia Troller é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos. Então, professora Andréia. O retorno está um pouco ruim, professora Larissa, então desculpa se eu demorei um pouco em lhe atender. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. É muito bom. Para quem não sabe, a professora Larissa foi minha contemporânea na pós-graduação. Nós temos aí um longo tempo aí de convívio, então é um prazer muito grande estar aqui hoje para falar sobre um assunto que permeia um pouco o tema da minha tese de doutorado. Então é um assunto que eu realmente tenho um carinho aí muito grande. Espero que vocês gostem, né, do que eu vou trazer hoje, então, para esse dia. Bem, falar sobre ovos, né, é um tema muito delicado, porque embora ele seja um produto que tem uma resistência muito grande por conta da sua embalagem natural, né, que é a casca, ele é um produto que ele facilmente se degrada, altera suas características sensoriais, altera as suas características funcionais, né, daquilo que a gente espera, então, da gema, do ovo e do albúmen, especialmente. Tá? Então, eu fiz uma agenda, né, de assuntos para a gente tratar, porque para além dos processos tecnológicos mais avançados, né, na industrialização de ovos, que tem a ver aí com a desidratação, a secagem desse produto, algumas modificações que se promovem também, especialmente na gema, por alteração dos açúcares, as características de frescor desse produto são muito importantes, porque são essas características que vão eventualmente afetar a qualidade dos produtos de ovos. Tá? Então, a nossa agenda, eu vou falar um pouco sobre a formação do ovo, os parâmetros de qualidade interna e externa que são passíveis de serem mensurados na rotina ou em nível mais experimental, os verdadeiros indicadores de frescor de ovos e pretendo encerrar dentro do prazo, falando um pouco sobre os processos industriais para ovos in natura, que valem, que são os processos iniciais para todos os outros processos, como, por exemplo, a pasteurização e a desidratação. Muito bem, então, quando a gente fala de ovo, a gente fala de ovo de galinha, né? E o trato reprodutor da ave, ele tem um ovário, né? As aves têm um ovário funcional, tá? Aonde a ave ela produz óvulos, que são as gemas, né? Essa gema, então, na ovulação, ela é captada pelo trato reprodutivo dessa ave, e esse ovo vai sendo montado em todo esse caminho de trato reprodutivo. Então, essa gema ela vai cair como se fosse num funil e vai para um tubo, vamos dizer assim, tá? Aonde vai ser colocada sobre essa gema a clara.
que a partir de agora a gente chama de albúmen, né, que é o termo mais correto, mais tecnicamente correto de nós nominarmos. Então, nesse caminho, vai ser inserido o albúmen, as chalasas, que a gente vai falar daqui um pouquinho, tá? E vem seguindo, né, até o que a gente chama de útero propriamente dito, ou glândula calcígena, que é o local, então, onde é depositado cálcio que vai produzir, então, a casca do ovo. Quando esse ovo está pronto, então, ele sai, né? E a ave, então, bota o ovo no ninho ou na gaiola, vai depender do sistema aí de criação dessas aves. Esse processo todo leva em torno de 25 horas. As aves têm uma regulação com relação a horários, então a maioria das aves, ou a maioria dos ovos, são postos pela manhã, né? E a gente tem que pensar nesse tempo de montagem, né? De 25 horas, é o tempo desde a ovulação até a saída desse ovo e a possibilidade de nós, então, utilizarmos esse produto como alimento in natura ou como alimento industrializado. Vamos dar uma olhada nessas partes componentes aí, de uma forma um pouco mais detalhada. Então, o que nós temos aqui é o ovário, vocês podem ver geminhas, né? Gemas em diferentes estados de maturação, uma já bem grandona aqui, né? Pronta para ser captada por esse funil, mas aqui a gente vê um aumento de volume, e espero que vocês consigam enxergar, aparece uma tonalidade amarela. Então, aqui dentro tem uma gema, né? Uma gema que está sendo preenchida, envolvida com albúmen e depois com as membranas da casca, como a gente enxerga aqui. Tá? Essa parte aqui, então, já é a câmara calcígena e um local muito especial, já pertinho da saída do ovo, que é um local onde é produzida uma cutícula, que é um líquido, um gel, que é secretado sobre a casca do ovo, que tem uma função muito importante de proteger os poros desse ovo, especialmente logo após a postura, quando o ovo passa por um processo de resfriamento natural, para que a temperatura do ovo se equilibre aí à temperatura ambiente. Essa cutícula tem uma função muito importante na conservação do ovo, especialmente na proteção do filhote quando esse ovo é um ovo fértil, né? Quando ele vai ter a produção de um pintinho. Bem, dentro dessa linha de montagem, né, nós temos aí as diferentes partes componentes que vão sendo agregadas, então, a esse ovo. Então, nós temos a gema, né? A gema, geralmente, ela é apresentada de forma esquemática com cores, a gente não percebe isso a olho nu, mas ela tem camadas de diferentes tons amarelos. Nós temos nessa gema o disco germinativo, que é o ponto aonde está ou estaria o embrião, né, se esse ovo fosse fértil, tá? Então, mesmo em ovos comerciais, nós poderemos encontrar a olho nu uma pequena alteração de cor, um ponto de uma pequena alteração de cor mais esbranquiçada, que seria o local aonde a partir desse local que o embrião, então, se desenvolveria. Bem, essa gema, então, obviamente, tem uma membrana, né, que impede, evita a mistura de gema e albúmen. Quando essa gema, então, ela vai
para essa linha de montagem, né, a ovulação, começa a ser depositado o albúmen. O albúmen é também uma estrutura, ou a clara, né, é uma estrutura que tem diferentes densidades. Nós vamos encontrar uma fluida bem em torno da gema, depois uma gema um pouco mais denso, um pouco mais consistente, circundando tudo isso, e depois mais nessa superfície mais externa, também nós vamos ter um albúmen menos denso. De albúmen é produzida as chalasas, que são membranas esbeiçadas, que quando a gente quebra o ovo, fica presa à gema, geralmente, tá? Que são estruturas de sustentação da gema, que mantém a gema centralizada dentro do ovo. Tá? A função dessas chalasas é essa, manter o ovo, a gema do ovo centralizada. Isso num ovo fértil é muito importante, e esse é um bom indicador de frescor também. Tá? Envolvendo tudo isso, então, protegendo todo esse conteúdo interno do ovo, nós temos duas membranas proteicas, uma mais próxima ao homem e uma à casca. Essas duas membranas a gente chama de câmara de ar. O ovo, quando é recém-posto, ele não possui essa câmara aqui. A câmara de aparecer na medida em que o ovo resfria e envelhece. Tá? Então, o tamanho da câmara de ar também é uma bela medida aí para a gente inferir sobre a conservação do ovo. Por fim, né, nós vamos ter a casca e a cutícula. Né? Essa cutícula que eu comentei com vocês, que sai logo após, que é colocada imediatamente antes da postura, né, que tem a função de proteger os poros dos ovos, ela se resseca, desidrata e descasca. Então, a gente não espera que num ovo comercial a gente tenha essa estrutura. Aqui, gente, eu tenho uma microfotografia das estruturas da casca e membranas internas do ovo. Então, aqui, essa parte aqui é a matéria mineral da casca do ovo. Aqui nós temos a membrana mais externa e aqui a membrana mais interna, membranas da casca, a gente chama. Tá? São estruturas proteicas que formam redes que impedem a troca de substâncias entre o meio externo e o meio interno do ovo. Na medida em que o ovo envelhece, essas são enfraquecidas e começa a ficar facilitada a penetração, por exemplo, de micro-organismos no conteúdo interno do ovo. A casca, então, né, ela é uma estrutura basicamente de matéria mineral, basicamente carbonato de cálcio. Ela tem, além desse carbonato de cálcio, uma matriz proteica, que é o que faz a sustentação dessa matéria mineral. Tá? E aqui eu explico para vocês a formação dos poros dos ovos. Aqui embaixo nós teríamos, então, as membranas, tá? As membranas do ovo. Tá? A casca do ovo é formada por pequenos bicos que ejetam cálcio, carbonato de cálcio na superfície desse ovo. Esses bicos estão no útero ou na câmara calcígena, né? E formam estruturas longilíneas, se a gente for olhar a largura da casca, né? Muito próximas umas das outras. Isso faz a formação de poros. Então, aqui, subindo aqui, nós deveremos ter um poro, como está apresentado nesse outro esquema aqui. Tá? Aqui eu tenho, né, a camada de carbonato de cálcio, e entre
né, essa paredezinha de carbonato de cálcio entre paredes, ou 3 ou 4, daí vai depender um pouco do aporte mineral que essa ave tem. Nós vamos ter falhas, né? Nós vamos ter que facilitam a troca gasosa, o que é bastante importante quando esse ovo é fértil, e que permite também a troca gasosa entre o meio ambiente e o conteúdo interno do ovo nos ovos de consumo, o que também afeta aí a conservação do produto. A casca do ovo tem uma aparência frágil, mas ela é uma estrutura biológica bastante resistente a traumas, tá? Mas que, obviamente, tem a sua fragilidade, especialmente no sentido do comprimento do ovo. Tá? Aqui, para exemplificar e já começar a encerrar essa questão da casca do ovo, o que a gente vê, né, é a casca, e a gente vê aqui essa pessoa está retirando, puxando a membrana interna da casca. Muitas vezes a gente consegue retirar essa membrana desta maneira. Tá? Então, ela é também, essa membrana ela também tem uma resistência bastante grande e que protege o conteúdo interno do produto contra contaminações e mesmo contra a desidratação. Bem, a casca é um produto muito importante, é um produto do ovo muito importante, né? E a qualidade da casca nós podemos mensurar também, tá? Para tomar medidas aí de aumento da resistência dessa estrutura e, consequentemente, garantir, né, mais ovos ofertados para a população e ovos de melhor qualidade. Então, a gente pode medir a gravidade específica que está relacionada aí com a quantidade de casca de ovo no peso, né, no peso do ovo. Então, a gente usa soluções salinas com densidades específicas e mensura, então, através da contagem de um número de ovos, que geralmente são 100 unidades, né? Então, a gente mensura, a gente conta o número de unidades que flutuam nas diferentes soluções salinas, com as diferentes densidades. Tá? Assim, a gente tem, então, a gravidade específica média desse produto, e a gente infere, então, sobre a quantidade de casca em cada ovo, e a quantidade de casca em cada ovo tem a ver com a sua resistência. Tá? Existem medidas de resistência que a gente faz também, aonde a gente mede, então, a quantidade de quilos necessárias, então, para causar uma fratura, uma quebra na casca do ovo. Tá? Claro, uma medida instrumental, né? E é possível também medir a espessura da casca. Quando se mede espessura, é muito importante a gente fazer uma medida em mais de um ponto, porque a espessura da casca não é homogênea em toda a superfície do ovo. Tá? Bem, aqui novamente, né, mostrando, lembrando que aqui essa estrutura ela é uma verdadeira proteção a esse produto. Tem que tomar um golinho d'água de vez em quando, né, gente? Bem, de fora para dentro do ovo, né? Então, nós já falamos da casca, da estrutura da casca, da resistência. Uma outra estrutura importante é a câmara de ar. Então, vocês me desculpem, a imagem ela não está muito nítida, mas foi a imagem mais didática que eu encontrei para trazer para vocês. A câmara de ar ela vai aparecer
na extremidade mais arredondada do ovo. Tá? Esse é o local da câmara de ar, sempre é este local. Embora daqui a pouco mais eu vou apresentar para vocês um ovo com câmara de ar móvel. Tá? Então, na medida em que esse ovo esfria após a postura, começa a haver a formação da câmara de ar, que vai permanecer aí até 4 milímetros, mais ou menos, de altura. Tá? Na medida em que esse ovo envelhece e existem trocas gasosas e desidratação do conteúdo interno para o meio externo, diminui a umidade do albúmen, diminui o volume do albúmen e, consequentemente, esta câmara de ar ela aumenta. Então, aqui eu tenho ela bem pequenininha, aqui eu já tenho ela um tanto maior, tá? Indicando, então, que na medida em que os ovos envelhecem, nós temos câmaras de ar maiores. Bem, relacionado à câmara de ar e ainda relacionada a problemas tecnológicos, principalmente, especialmente para ovos de consumo em natura, né? Alguns protocolos são importantes que as indústrias possuam. Primeiro deles, a detecção de defeitos inúmeros. Hoje existem tecnologias que usam ultrassom, bancos de imagens, que permitem a identificação de micro-rachaduras, nesse caso aqui, detecção da presença de sangue em ovos, tá? Que depois eu vou mostrar uma fotografia melhor para vocês, aqui é a máquina. Detecção de extravasamento, então esse extravasamento seria o extravasamento do albúmen para além das membranas internas. Então, aqui nós teríamos, na verdade, albúmen entre a casca e as membranas, que não é desejável também, porque eu tenho um foco de contaminação importante. Tá? Nós temos o que, traduzindo do inglês, seria albúmen sanguinolento, tá? Que nós enxergamos aqui, né? Uma coloração mais avermelhada. Então, presença de sangue dentro do ovo, isso pode acontecer por uma lesão no trato reprodutivo da ave, um sangramento no momento da ovulação, tá? Também é possível. Aqui, outro defeito, que é uma mancha de sangue, também as causas são semelhantes a esse problema de albúmen sanguinolento, mas aqui mais circunscrito. Geralmente, essas situações elas estão relacionadas a doenças de aves, mas não necessariamente, tá? São acidentes que acontecem com alguma frequência na produção de ovos. Câmara de ar móvel, então aqui vocês estão vendo um tom avermelhado e aqui também, né, nessa parte mais de cima e aqui bem centralizada. Quando a gente movimenta esse ovo, a gente vê que as tonalidades elas se movem no ovo, essa parte aqui bem mais clara, e se vocês prestarem um pouco de atenção, vocês vão ver que é a extremidade mais pontuda do ovo. Essa aqui é a extremidade mais arredondada, né? A câmara de ar vai estar onde? Ou deve estar onde? Justamente nessa parte mais arredondada, né? Isso indica que a câmara de ar ela é móvel, que pode haver, inclusive, um afrouxamento de grande parte das duas membranas internas. Aqui um problema de contaminação bacteriana interna, tá? Com micro-organismos, nesse caso, produtores de pigmentos, né? Que aparecem. Então, vejam que a gente pode fazer todas essas detecções desses defeitos sem destruir a amostra e, eventualmente, destinar esses produtos para o processo tecnológico mais adequado.
Aqui uma fratura, né? Uma rachadura de casca de ovo. Aqui um ovo de casca muito fina. Esse ovo aqui, gente, ele iria flutuar numa solução salina de baixa densidade, tá? 1020, 1030 de densidade dessa solução salina, esse ovo talvez já pudesse estar flutuando. Um ovo que se quebra facilmente, um ovo que se contamina também facilmente. E outras séries de problemas, né? Membrana de gema rompida, então pode haver, né, por degradação, rompimento da membrana da gema e essa gema extravasar para o albúmen. Quem nunca, né, gente? Quem nunca em casa quebrou um ovo para fazer um bolo, enfim, tinha que separar a gema do albúmen e quebrou aquele ovo e a gema se rompe, né? E mistura com o albúmen e a gente daí tem que pensar em outros produtos. Presença de sangue, nesses dois casos aqui, presença de sangue, aqui presença de sangue aderida à gema, aqui presença de sangue no albúmen, eles têm denominações diferentes, né? Ponto de sangue, ponto de carne, mas os dois são sangue, tá? São problemas, novamente, são problemas que aparecem na produção, né? Mas que causam um pouco de desgosto aí para os consumidores. Muito bem. Vamos falar um pouco agora sobre os indicadores de frescor. A gente já olhou a casca, a membrana interna, já vimos alguns defeitos, alguns problemas que acontecem aí sem a destruição da amostra, né? E agora, então, a gente vai começar a conversar um pouco sobre os indicadores de frescor, que são indicadores que nós conseguimos identificar no albúmen e na gema. Os principais são a liquefação, tanto da gema como do albúmen, e as alterações de pH. Tá? E aí, com relação às alterações de pH, especialmente no albúmen, tá? Que tem indicadores bem importantes aí, mas que têm que ser avaliados com bastante critério, tá? Por conta do próprio comportamento dessa estrutura proteica. Bem, então, para começar o assunto, o que nós vemos aqui? A gente vê 2 ovos quebrados numa superfície, né? Esse ovo de cima, com a gema bem redonda, bem proeminente, em camadas, né? E aqui embaixo a gente vê, então, um ovo cuja gema já está mais achatada, né? A gente já no albúmen, a gente já não enxerga aí as diferenças de albúmen mais líquido. Aqui é o exemplo clássico de um problema de liquefação dos componentes. Por que os componentes do ovo vão se liquefazer, né? A gente tem que se lembrar que esse é um produto que é muito rico em proteínas e gorduras, né? Mas muito rico em proteínas. Vamos falar aí principalmente do albúmen e das membranas. Na medida em que esse produto se deteriora, se degrada, essas redes proteicas começam a ficar mais fracas e o aspecto da estrutura, né, proteica começa a ficar mais flácido. E é justamente por isso que um ovo fresco vai ter essa característica. Daqui a pouco eu vou mostrar umas imagens coloridas, vai ficar mais agradável de vocês identificarem. E com o passar do tempo, nós vamos ter essa condição aqui de um ovo já frigorificado ou armazenado já há bastante tempo. Existe problema da gente usar um ovo com esse aspecto? Obviamente não,
tá? Obviamente não, desde que ele não tenha alguma contaminação ou alguma alteração sensorial importante. Porém, a funcionalidade dessa proteína aqui deste ovo, ela certamente estará comprometida porque já há degradação dessa proteína, tá? Aqui é uma outra imagem, né? Então, esse ovo aqui da esquerda, a gente tem aí um ovo mais fresco, aqui o mais envelhecido, da mesma forma aqui embaixo, a representação gráfica, né? O ovo mais fresco, ele ocupa menos espaço na superfície onde a gente quebra ele, enquanto que um ovo mais velho, ele se espalha mais justamente porque o albúmen ele está mais liquefeito, tá certo? Aqui também nós vemos a mesma coisa e eu chamo vocês a buscarem essas imagens no manual de qualidade de ovos do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. Os Estados Unidos usa esse critério para classificar frescor de ovos. Então, esse gabarito, vamos dizer assim, né, de qualidade, de frescor de ovos, ele é sempre atualizado pelo Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. Nós aqui no Brasil não usamos esse critério como classificação de ovos, tá? Para que vocês saibam. Mas, enfim, esses primeiros aqui, né? Essas três primeiras imagens são os produtos mais frescos. E, na medida em que eu vou para as linhas, as imagens mais embaixo, eu já começo a ter perda desse frescor, eu começo a ter produtos menos frescos. E a gente tem aqui no Brasil algumas pesquisas. Em 2005 foi feito um trabalho por Riso, e essas imagens são do trabalho deles, aonde eles fizeram uma compilação de imagens, né, com para terem os indicadores de frescor. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse produto aqui, e fizeram o trabalho com 3 semanas de armazenamento, tá? Então, aqui eu tenho o ovo natural recém-posto, tá? Aqui eu tenho ovo refrigerado, então a refrigeração ela mantém mantém as características do produto, porém a gente tem alguns problemas aí de degradação. Eu vou pedir licença para vocês só um minuto, tá? Porque eu tô com um ruído aqui. Eu estou na minha sala, na faculdade, peço para vocês só um minutinho. Desculpa, gente. O trabalho em modo híbrido, ele tem algumas situações que são um pouco complexas, né? Mas, enfim, está resolvido.
Tá resolvido o problema, me perdoem. Muito bem. Então, o que nós temos aqui é que ovos mais frescos, exceto aqui, aonde nós vemos o albúmen mais líquido, o albúmen denso, e aqui nesse ovo a gente já tem uma outra situação. Vejam aqui, gente. Aqui eu acho que fica melhor ainda. O ovo recém-posto, o albúmen denso de bastante altura, e na medida em que esse produto envelhece, eu tenho situações menos favoráveis. Bem, essas medidas são simplesmente visuais? Não. A gente pode fazer medidas instrumentais também a partir da altura da gema e da altura do albúmen denso. Tá? Então, a gente faz essas medidas, pesa o ovo, primeiro pesa o ovo, obviamente, quebra esse ovo numa superfície plana, mede a altura do albúmen denso, né, do albúmen que fica mais alto, da gema, se coloca isso numa fórmula, e a gente tem um valor que a gente chama de unidade ROG, que é um excelente indicador de frescor e que pode, sim, ser usado nas nossas indústrias. Bem, feita essa parte sobre qualidade e estruturas, vamos falar um pouco sobre o beneficiamento desse produto do ovo in natura. Então, o ovo vai ser colhido por esteiras, é uma das formas, tá, gente? Não é a única, mas vamos assumir, né, que a gente tem aí uma coleta de ovos automatizada, tá? Esses ovos, então, vão ser conduzidos para o interior do local de processamento. Esses ovos pode ser feita a colheita manual também, tá? Mas hoje, cada vez menos, nós temos esse tipo de condição. Esses ovos, então, vão ser recebidos, vão ser selecionados, né? Primeiro por cor, né? Brancos ou vermelhos, e vão ser beneficiados. O beneficiamento de ovos in natura, ele tem a ver com lavagem, seleção e peso. Tá? Então, aqui nós temos algumas esteiras, aqui, tá? Lavagem de ovos. Lavagem de ovos. A lavagem de ovos pressupõe temperatura de água, a temperatura de água bem específica, só um minuto, só de novo um problema. Ai, gente, desculpa. Desculpa mesmo, tá? Que me sirva de lição que eu farei isso só da minha casa a partir de agora. Perdoem-me. Então, a lavagem de ovos, ela pressupõe tempo de lavagem, condição de lavagem e temperatura da água de lavagem, tá certo? Ovos têm que ser lavados sempre com água a temperatura superior à do próprio ovo, tá? Em torno de 10, 12 graus, justamente para evitar o resfriamento desse produto. E a lavagem tem que ser feita por aspersão, tá? Nunca ovos imersos em água. Tá? Esses ovos, então, úmidos, né, vão ser escovados, tá? Vão ser escovados.
vão ser secos. Aqui a gente já tem uma parte de pré-seleção antes da pesagem. Aqui um outro exemplo de uma outra máquina. Esses equipamentos estão sendo bastante usados aqui no Brasil, porque permite a classificação de pequenas quantidades de ovos, aí 10 mil, 20 mil, 40 mil ovos, tá? Enquanto antigamente nós tínhamos só equipamentos muito robustos e para quantidades enormes de beneficiamento. Aqui, então, um detalhamento da parte de lavagem dos ovos. Então, vejam que a água vem por cima, o ovo gira sobre uma escova, sobre dedinhos de borracha, que vão, então, retirando as sujidades. Tá? Aqui é o que nós vemos também, esses ovos já sendo secos, então, depois da higienização. Os ovos passam por um processo de ovoscopia. Aqui eu mostro uma ovoscopia bem convencional, por luz, tá? Que vai servir justamente para a gente identificar alguns daqueles defeitos internos que a gente viu ali no início. Tá? Aqui também uma outra imagem de ovoscopia, para vocês terem uma ideia. E depois disso, esses ovos vão ser classificados e embalados. Tá? Essa classificação ela acontece por peso de ovo, né? Que a gente, no comércio, a gente encontra lá jumbo, extra, grande, né? Cada uma dessas classificações tem um intervalo de peso, tá? Dependendo aí da embalagem, da classificação, tá? Então, as balanças estão aqui dentro, olha lá. Aqui, os ovinhos estão em garrinhas, seguros por garrinhas, como se fosse uma pinça de três hastes, né? E eles vão sendo liberados nas esteiras conforme a regulagem dessas balanças. Tá? Daí a gente tem aí um pouco mais de garantia de que os ovos vão ser padronizados do ponto de vista de comércio. Tá? Assim, em tese, todos os ovos de uma embalagem devem ter mais ou menos o mesmo peso. Tá? Aqui também é um outro sistema de balança, tá? Que nesse caso os ovos são, quando atingem o peso, eles caem numa esteirinha com um amortecedor, vamos dizer assim, tá? E vão, então, para a sua embalagem, tá? Então, aqui no final, né, os ovos vão sendo embalados. Nesse caso aqui, a empresa ainda faz uma última classificação meio que visual, então, e daí, então, esses produtos, eles vão para o comércio. Bem, deu bem no tempo, apesar das duas interferências que nós tivemos, né? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu deixo aqui para vocês as páginas do grupo de pesquisa que eu coordeno, grupo de estudos, na verdade, né? As páginas no Instagram e no Facebook. A gente sempre tem uma informação técnica para colocar ali. Enfim, vai ser muito bom. Eu vou ficar muito feliz se vocês, se eu enxergar vocês aí da Universidade do Campus de Laranjeiras do Sul lá nos seguindo, tá? As mídias estão meio devagar agora, mas agora, a partir de final de julho, a gente meio que volta com força total. Tá bem, gente? Muito obrigada.
Olá, professora Andréia, muito obrigada pela sua apresentação. Eu já, de novo, quero pedir desculpa para vocês das interferências que a gente teve aqui. Eu avisei o máximo de pessoas que pude, mas também a gente vai aprendendo que tem coisas que a gente não pode fazer no local de trabalho, porque o pessoal não se dá conta, né, de como esse momento é importante para todos que estão participando. Não, eu entendo perfeitamente, mas fique tranquila, todos aqui já passaram por 2 anos de aulas remotas, né? Já estamos acostumados com pequenas interferências. A sua palestra foi ótima, né? Tenho aqui algumas perguntas do grupo que está nos assistindo aqui em sala de aula, né? Então, a gente está com mais ou menos 15 pessoas aqui e mais umas 10 pessoas no YouTube. Então, temos aí uma sala quase cheia, né? Ótimo! Então, assim, surgiram curiosidades, né? E também algumas dúvidas a respeito do processo e até as coisas que a senhora mencionou aqui, né? Então, uma das curiosidades é sobre o ovo de 2 gemas, né? Como que ele se forma? E provavelmente é lá no começo, né? Que você começou a mostrar toda a formação, mas tem alguma etapa ou algo que desencadeia essa formação de um ovo de 2 gemas ou não? Tá. Existe, natural em alguma fase da ave que haja esse tipo de situação. Geralmente vai ser lá no final do tempo de postura das aves. Tá? Isso acontece a partir do momento da ovulação de 2 gemas, né? Então, o ovário, em vez de liberar uma única gema para dentro daquele cone, né, que depois vai colocar o albúmen, libera 2, tá? Seria a mesma coisa que gêmeos bivitelinos, né? Que são originados de 2 óvulos, tá? Então, um ovo de 2 gemas, a rigor, ele não é um ovo que se presta para o processo industrial, porque assim vai haver um desbalanceamento aí do percentual de albúmen e de gema, né? Mas para consumo in natura é perfeitamente possível, né? Não tem problema nenhum. E acontece naturalmente aí num percentual da população de aves, assim como acontece os partos gemelares, né? Por ovulação de mais de um óvulo. Ótimo, então, muito obrigada. Tem mais uma pergunta aqui, que é sobre a questão do ovo ter aquela presença de sangue, né? Então, ele é um defeito, esse sangue, mas ele pode ser consumido? Ele é um problema se for pensar em processo industrial? Ou ele realmente, ok, não tem problema, né? Bem, de forma geral, o consumo desse ovo não tem problema, tá? A questão tem a questão sensorial, a questão do aspecto, né? Que as pessoas rejeitam isso, né? E já logo ficam pensando que é um pintinho que tem ali, né? Então, assim, tem uma rejeição, né? Do ponto de vista de industrialização, né? Também a rigor não vai haver problema, né? Desde que seja um pontinho, né? Não que seja um ovo como aquele albúmen sanguinolento, né? Que daí é uma grande quantidade, tá? De forma geral, esse ovo ele vai para o processo industrial sem problemas. Que ótimo, então. Outra pergunta é sobre. Essa é uma curiosidade minha até, sobre o uso de coberturas, né? Então, a gente sabe que essa tecnologia de coberturas de frutas, de alimentos, ela ainda engatinha, né? Mas ela tem chances de ser algo que realmente ajude na preservação e também ampliar a vida útil. Para o ovo funcionaria? Não sei se a senhora já trabalhou com isso, já fez algum teste, já desenvolveu alguma cobertura para ovos? Sim e sim. Funciona.
Existe uma cobertura já aceita aqui no Brasil, em outros países também, mas aceita aqui no Brasil, que é o óleo mineral, né? Que tem justamente a função de cobrir os poros do ovo pós a desidratação da cutícula e que diminui a possibilidade de trocas gasosas aí e de perda de umidade. Eu tenho trabalhado com coberturas para ovos, a gente já testou algumas, tem outras tantas testadas aí na literatura, né, à base de proteína muito, e de proteína de arroz, proteína do leite, proteína do próprio ovo. Eu testei com proteína do ovo, não deu certo, o ovo ficou com cheiro, daí não funcionou, ficou com cheiro de ovo, né? Daí não funcionou muito, mas enfim, funciona, a gente percebe uma melhora aí da vida de prateleira, mas eu acredito fortemente de que esses revestimentos eles têm que ser adicionados de um princípio ativo antimicrobiano, né? Daí, assim, antimicrobiano natural, a gente está começando agora fazendo uma revisão sistemática para selecionar os antimicrobianos naturais que a gente vai usar num revestimento que deu certo aqui para nós, né? Mas daí a gente vai fazer a parte mais instrumental aí, eu estou, inclusive, chulhando aí para ter o apoio de vocês aí na universidade, que eu sei que vocês são experts nesse assunto aí. A gente tenta trabalhar aqui com algumas coberturas, né? Então, se a gente puder contribuir, vai ser uma honra mesmo, professora Andréia, né? E até eu acredito também que a aditivação, né, por compostos naturais é o nosso caminho, né, na indústria de alimentos, cada vez mais. Então, o mais engraçado foi saber que o ovo ficou com cheiro de ovo e não foi muito bem aceito, né? Essa é a parte engraçada no processo, né? Mas aí remete ao ovo estragado, eu acredito, né? Porque para justificar aí o ovo ter o cheiro de ovo, né? E não ser assim. Na verdade, assim, a gente nem testou isso com o consumidor, né? Foi uma rejeição aqui do nosso grupo já, né? Disse, puxa vida, a gente não quer aquele cheiro de ovo quando a gente compra ovo, né? A gente quer que ele não tenha cheiro de nada, porque afinal de contas ele está dentro de uma casca, né? E daí, assim, causou deu um pouco de medo na gente de seguir testando aquilo, né? Tá certo, então. Tem uma pergunta aqui do YouTube, né, do chat do YouTube, que era sobre os equipamentos que a senhora mostrou, né? Que ela ia perguntar sobre a viabilidade econômica de adquirir esses equipamentos um pouco mais automatizados e mesmo assim utilizar em pequena escala. Se realmente isso era viável ou se era algo que tu tinha que ter uma produção muito grande para poder realmente valer a pena adquirir esse tipo de equipamento. Assim, ó, tudo depende de escala, né? A verdade é essa. Eu não sei exatamente a quantas anda a questão do menor tamanho de equipamento para beneficiamento, para classificação e tal, tá? Mas, assim, não é viável um equipamento desses, acredito eu, para uma produção que seja inferior a 30, 40 mil por dia. Tá? Existem formas da gente classificar isso manual, né? O peso, né? de forma manual, enfim, tem como a gente trabalhar isso, mas a gente... quanto mais automatizada, mais agilidade tu tem no processo e e menor a quantidade de quebras, né? Então a gente tem umas questões aí que complicam. Eu diria assim, com algum grau de incerteza, que tu precisaria ter uma produção de 30 ou 40 mil por dia. O que é possível fazer é alguém, né? Algum produtor ter um equipamento desses e adquirir ovos das granjas dos vizinhos e tal, né? Para fazer a classificação. Isso é possível, né? Eu acho que acaba sendo mais viável mesmo se pensar numa forma de juntar, né, granjas vizinhas, é verdade.
E tem algum equipamento que a senhora recomendaria que teria que ser não obrigatório, mas que seria interessante ter para ti já iniciar um processo aí de padronização, classificação, melhorar a qualidade, garantir que teu ovo não está estragado, não sei, teria algum assim que a senhora diz assim, olha, esse aqui é legal de ter. Tá. Eu acho que tem duas questões aí que tu trazes, né? Tem a questão da qualidade microbiológica aí, né? De estar estragado ou não estar estragado, e uma questão de padronização. Eu acho assim que as duas coisas são importantes, né? Na verdade. Mas eu acho que do ponto de vista prático, o mais importante é padronização, então, balança, né? Ou um sistema que a gente chama de crivo, que são que é uma peneira com diferente. Aqui no sul a gente chama de crivo, eu não sei como chamaria aí, que é uma estrutura que tem buracos que são gabaritos de ovos de diferentes pesos, tá? Que é uma coisa bem artesanal, assim. Eu vejo essa padronização muito importante, porque isso dá credibilidade para o produto, para o consumidor. O ovo não estar estragado, eu acho que tem muito mais a ver com a forma como o processo todo é feito. Então, assim, o ovo vai ser colhido, né, no aviário todos os dias, ou mais de uma vez por dia. O ideal são 3 ou 4 coletas por dia, né? Então, esse ovo sair da proximidade das aves, ir para um local seco, limpo, com uma temperatura mais ou menos constante, não precisa ser em temperatura de refrigeração, mas uma temperatura mais ou menos constante, aí de 15, 19, 20 graus centígrados, né? Que seja um lugar específico para armazenar ovos, esse ovo já logo ser classificado e já logo ir para o mercado consumidor o quanto antes, né? Com um prazo de validade adequado. Tá? Assim, a gente tem uma garantia importante aí de que esse ovo não vai estar estragado para o consumidor, né? Bom, os defeitos de casca, sim, né? Mas daí, assim, daí a gente precisaria de um equipamento um pouco mais robusto. Eu sei que aqui tem algumas iniciativas que o pessoal usa mesas de ovoscopia, que são mesas onde se coloca lâmpadas fluorescentes embaixo, né? Essas mesas são transparentes e esse ovo, então, rola nessa superfície cheia de lâmpadas e a casca permite a passagem de luz e, com isso, a gente consegue identificar alguns dos defeitos, mas não todos. Tá? Aqueles equipamentos que eu mostrei lá no início, que para identificar esses defeitos por ultrassom e tal, esses são equipamentos muito caros e muito modernos, e que exigem aí uma classificação de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões de ovos por dia para valer a pena ter, né? Porque tem uma questão importante aí do tempo também, que é necessário para a classificação, né? Porque a ideia do ovo, embora seja um produto assim que dure bastante tempo, quanto mais ligeiro ele sair da galinha e chegar na casa da gente, melhor vai ser, melhor qualidade vai ter esse produto, né? É verdade, quanto mais rápido, melhor mesmo. Aproveitando que a senhora mencionou sobre refrigeração, né? Tem dois questionamentos aqui que direcionam para esse tema, né? Um deles é por que no Brasil não se comercializa ovos refrigerados e alguns países sim, né? Mesmo o Brasil sendo um país tropical, sendo calor e tudo mais. E a outra pergunta relacionada aqui é a respeito que a senhora comentou que manter o ovo refrigerado ajuda a manter a qualidade, mas também pode promover algumas degradações. E quais seriam essas alterações, degradações que a refrigeração promove, né? Tá. Bom, primeira pergunta, né? Por que aqui no Brasil a gente não comercializa ovos refrigerados, né? Todo alimento, quando ele entra em refrigeração, ele não pode mais sair da refrigeração, né? Então, um dos problemas que a gente teria seria a distribuição desses produtos. Para vocês terem uma ideia, ovo é um produto que circula muito pelo Brasil. Sai ovo do Rio Grande do Sul, vai para São Paulo, sai ovo de São Paulo, vem para o Rio Grande do Sul, que é
uma bobagem, porque a gente tem, né, pelo menos aqui na região sudeste, sul e centro-oeste, vai depender um pouco da região, mas sul e sudeste, a gente tem produção em quantidade e qualidade suficiente para ficar próximo, para a gente ter produto produzido próximo da gente. Mas, enfim, isso é uma questão comercial, né? Então, aqui voltando ao assunto da refrigeração, aqui no Brasil não existe obrigatoriedade de refrigerar ovos, porque nós teríamos que ter toda a cadeia daí refrigerada, né? Então, se o ovo vai ser refrigerado lá na unidade de beneficiamento, ele não pode ir, por exemplo, como vai aqui em Porto Alegre, por exemplo, para o Ceasa, para daí ser distribuído para os mercados. Tá? É claro que tem muitas granjas que entregam direto nos mercados, mas a gente ainda tem essa questão, e isso está disseminado pelo Brasil inteiro, né? Então, é melhor manter ovos a uma temperatura fresca, muito embora a gente tenha 40 graus às vezes, né? Do que ficar com essa coisa de resfria e tira da refrigeração. Isso vai fazer o ovo suar, né? E essa água que se localiza na superfície do produto acaba sendo fonte de contaminação, né? E possibilidade da entrada de micro-organismos aí para o interior do ovo. E daí, a deterioração dos ovos refrigerados também tem a ver com isso. Porque, assim, obviamente, a refrigeração ela não vai parar o processo de degradação. O processo de degradação ele só vai ser um pouco, às vezes, muito mais lento, tá? Mas a gente, quando o ovo sua, a gente tem a possibilidade maior da entrada de micro-organismos patogênicos e deteriorantes. As temperaturas mais baixas, existe a possibilidade também da proliferação de fungos na superfície do ovo, que vem muito da produção animal propriamente dita, do contato com a ração, enfim, né? E esse ovo, assim, a gente pensando também que esse ovo não vai ter problema, porque afinal de contas ele tá frigorificado, a gente dá tempo para esses fungos também se multiplicarem e se degradarem, né? E se degradarem nada, e degradarem o ovo, né? Através das substâncias do seu metabolismo. Tá? Então é nessa linha, mais ou menos, que vai essa questão. Tá? A refrigeração, ela vai fazer com que a clara se liquefaça, ela vai enfraquecer a membrana da gema, né, vai continuar, os processos vão continuar acontecendo. Mas, sim, eles vão ficar muito mais lentos, né? A velocidade da ocorrência disso vai ser bem menor. Tá certo, então. Mais duas perguntas, e aí a gente já pode ir se encaminhando para o final, né? O pessoal ficou bem curioso, é um tema bem interessante, e visto que a gente consome ovos diariamente, né? Os movimentos, né, de não comer carne acabam favorecendo, né, e tendo como opção o ovo uma excelente proteína, né? Então acaba que o pessoal está bem curioso aqui. Uma questão é sobre a fortificação ou até mesmo a eliminação do colesterol, né? Então, se vê alguns produtos ditos fortificados com ômega 3, né? E uma época eu vi no supermercado, vi algumas propagandas de ovo sem colesterol. Qual é o mistério da fé, né? Como é que ocorre essa fortificação ou até mesmo essa eliminação do colesterol, visto que esse ovo sem colesterol eu acho que não avançou muito, porque se viu algumas divulgações e tudo mais, e não se tem mais notícia, né? Não se tem mais esse produto disponível no mercado, né? E talvez se teve, foi por um período muito curto, né? Bom, vamos começar pela questão do colesterol, né? Sim, eu me lembro dessa época, assim, alguns produtos que tinham a pretensão de ter teores menores, né, de colesterol. Sem colesterol seria impossível, porque o colesterol é um componente natural das gorduras animais, né? Enfim. Mas isso realmente não vingou.
e eu acredito, né, que isso se deva ao simples fato de que não seria natural, não tem como uma ave produzir uma estrutura que tenha aí 30% de gordura sem colesterol, tá? Teria que ser um produto de origem vegetal daí, né? Do enriquecimento, o enriquecimento sim tem milagre, né? O enriquecimento, especialmente das substâncias que têm tropismo pela gordura, tá? Através da alimentação enriquecida dessas aves, com ômega, com selênio, com zinco, se consegue sim que essas aves depositem mais dessas substâncias na gema dos ovos. Tá? Isso tem toda uma métrica, tá? Tem que ser bem definido aí a quantidade de substância, né, do componente a mais que a gente quer inserir na ração, né? A gente tem que ter existe uma quantidade conhecida. Esses ovos, eles têm que ser analisados periodicamente pela própria granja, tá? Para comprovar que efetivamente aquela quantidade de substância que está indo na ração, que está sendo usada na alimentação das aves, efetivamente está sendo depositada nos ovos, tá? Isso sim, isso é possível. Inclusive, além de nutrientes, né, a gente pode manipular muito também a cor da gema a partir de substâncias de pigmentos que têm tropismo pela gordura. Tá? Isso a mágica já está estabelecida e conhecida. Só a granja tem que daí comprovar isso, né, com análises periódicas. Que bacana isso, permite desenvolver nichos, né, e direcionar alguns públicos que estão dispostos a pagar por esse ovo diferenciado, né? Até eu menciono que eu estudo erva mate, né, e recentemente eu vi um artigo que usava erva mate na alimentação de galinhas poedeiras e tinha o acúmulo lá dos ácidos clorogênicos no ovo, né? Então, isso também despertou a minha curiosidade. Disse, olha, eu já tinha visto com ômega e tal, mas os clorogênicos não são muito apolares, né? São mais polares e mesmo assim depositou na gema. Então, eu fiquei bem curiosa com essa temática aí. E uma última pergunta que também é sobre equipamentos, podia ter feito antes, mas acabei perdendo ela aqui. É sobre a questão da lavagem. Então, a senhora mencionou que a lavagem é feita por aspersão, geralmente. É possível fazer essa lavagem por imersão? Porque é difícil você esfregar muito, né? Então, as escovinhas aí têm que ser macias e tudo mais, né? Essa imersão, ela pode ser, pode causar alguma influência em função da porosidade da casca, enfim, pode afetar a qualidade. Como é que se daria isso? Sim. Toda a água que a gente colocar sobre o ovo, seja por aspersão, seja por imersão, vai afetar ou pode afetar a qualidade do produto, tá? Então, assim, quando a gente imerge um ovo em água, mesmo que seja uma água, né, que a água esteja a temperatura superior à do ovo, existe a possibilidade da penetração de micro-organismos através dos poros da casca. Tá? Quando a gente fala em água em imersão, a gente não pensa em imergir um ovo. A gente pensa em imergir, sei lá, 10, 20, 30, 50, 100 numa mesma água, né? A gente, além de tudo, vai estar propiciando a contaminação cruzada desses ovos. Tá? Então, eu posso ter lá um ovo já com uma salmonela na superfície da casca e nessa água, então, essa salmonela se espalhar e entrar em contato com os outros ovos. Tá? Então, a lavagem por imersão e mesmo embaixo da torneira, né? Porque aí o pessoal diz, mas embaixo da torneira não é por imersão. Não é, sob hipótese alguma, recomendada,
porque elas propiciam a entrada mais facilmente de patógenos para o interior do ovo. Tá? No Brasil, ela é proibida, né? Aliás, no mundo todo, a lavagem por imersão é proibida. Tá? Ela tem que ser mecânica, tá? Eu acho que assim, foi meio ligeirinho, né? Ela tem que ser mecanizada, não é com chuveirinho, né? A esfregação desse ovo também tem que ser mecanizada, justamente para evitar que a gente tenha aí forças, né, diferentes na esfregação desse ovo e danos de alguns, enfim, tá? Então, com relação à lavagem dos ovos, não tem negócio, tá? Tem que ser por aspersão e tem que ser mecanizada. O que a indústria tem que fazer é entregar ovos limpos para a população. Tá? Os ovos não necessariamente precisam ser lavados. Tá? Eu acho que isso é uma coisa que é importante e que tem que ficar muito bem entendida. Né? A granja que não tiver um equipamento para lavar ovos, ela vai ter que fazer uma seleção manual, ela vai ter um descarte maior, né? Mas ela pode resolver isso também com coletas mais frequentes, né? Então, assim, existem formas de resolver o problema sem lavar os ovos. Tá? O recorte que tem que ser feito é que quando esse ovo vai para a indústria, para pasteurização ou para secagem, lá onde ele vai ser quebrado para ser pasteurizado ou seco, lá ele será lavado, tá? Dentro desse sistema, aspersão, etc. e tal. Tá? Mas essa é a maneira da pequena granja resolver o problema, tá? Não lavar, né? E fazer uma seleção mais rigorosa aí para não fornecer ovos sujos para a população. Então, professora Andréia, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha aqui de perguntas, que eu fui compilando, né, tanto do YouTube quanto aqui da turma. Gostaria muito de agradecer, né, em meu nome, em nome da Universidade Federal da Fronteira Sul, a professora Larissa, que lhe fez o convite. É sempre uma grande honra ter convidados tão ilustres, né, colaborando aqui com as nossas aulas, né? E agradeço a sua disponibilidade e, claro, a gente fica de portas abertas no que puder colaborar. E, enfim, vamos ficar extremamente honrados em poder colaborar contigo, né? E você comentou que vai deixar uma parte gravada, talvez, né? Desse tópico ainda. Sim, eu vou. Eu conversei com a professora Larissa, né? Eu vou preparar uma apresentação aí sobre a parte de industrialização mesmo, né? Algumas coisas mais sobre pasteurização e sobre secagem. E daí a gente agora, nesse tempo de ensino remoto, a gente aprendeu a usar um pouco dessas ferramentas, né? E daí eu vou fazer isso e vou disponibilizar para vocês. Só vai demorar um pouco, porque assim, agora até final de julho a coisa está. Final de julho, nada, final de agosto, a coisa está incendiada aqui, porque a gente voltou agora faz pouco tempo, então está todo mundo assim se organizando, aprendendo a trabalhar presencialmente ainda, né? Então tá meio complicada a coisa, mas eu me comprometo com vocês de em seguida já fazer isso e já mandar o link para vocês daí. Que ótimo, então, agradeço muito, né, a sua disponibilidade, né, desse material extra, inclusive, e a gente fica à disposição aí para novos contatos também e parcerias, e agradeço mesmo, né. E a professora Larissa está comentando aqui que na semana que vem a senhora vai talvez falar com a gente de novo, né, então, sobre mel, então será falar sobre o processamento de mel. Então, vai ser uma honra tê-la de novo aqui na nossa aula, né? Eu que agradeço o convite e assim, a confiança. Eu também sou professora, né? E eu acho tão difícil a gente convidar uma pessoa para discutir um assunto com os nossos alunos, né? Então, eu agradeço muito a confiança de vocês. Na semana que vem eu não vou estar
tanto na minha zona de conforto, né? Ovos e leite é minha zona de conforto, mel nem tanto, mas eu já tenho trabalhado já há alguns anos com algumas coisas e dou aula de inspeção de mel, então vai ser um prazer. Estou preparando um material novo também. Isso também é bom porque a gente se qualifica, né? Tem que estudar mais, enfim, tá? Muito obrigada mesmo a vocês por me convidarem e por me permitirem estar aí com vocês. E desculpa de novo a confusão hoje. Agora eu vou ter que ir lá embaixo ralhar com o povo. Imagina, a gente está completamente acostumado com situações aleatórias que não dependem aí da nossa vontade, né? O sistema remoto nos permitiu aí viver um pouco mais essa rotina e se acostumar com ela também. É verdade. Obrigada mesmo, professora. E acho que a gente encerra por aqui, né? E acho que é isso. Um grande abraço e até na semana que vem. Obrigada, gente. Muito obrigada. Até mais. Eu vou virar aqui, talvez para. Você vai ver um pouquinho dos alunos. Oi, pessoal. Talvez não deu para ouvir, mas todo mundo se aplaudiu. Obrigada. Isso é novidade também, né? Ter pessoas aqui me assistindo ao vivo e também pelo YouTube. É verdade.